Olá, professora, professor. Eu sou a Patrícia, da equipe pedagógica do Televisando, e hoje nós estamos aqui com uma nova iniciativa do Televisando para você. É o Explica Aí, um quadro mensal aqui no nosso canal do YouTube que vai trazer para discussão vários temas relacionados à educação, tendências, tecnologia, relações entre família e escola e inovação no ambiente escolar. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar de um tema que tem despertado a admiração e a curiosidade de todo mundo, principalmente durante as tardes de domingo. Sabe do que eu tô falando? Vou dar uma dica. 361 mais 105 menos 136 vezes 8 menos 40 dividido por 130. 20. 20 vezes 9 mais 188 dividido por 4 mais 58 vezes 15. 2.250. Isso mesmo! No nosso primeiro episódio do Explica Aí, nós vamos falar sobre superdotação. Quem está aqui comigo hoje para conversar sobre esse assunto é a doutora Karina Nalevaico da Rocha. A doutora Karina é doutora em psicologia, especialista no desenvolvimento do potencial humano e também é avaliadora. Ela avalia crianças com altas habilidades ou superdotação. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão importante e tão especial que é as altas habilidades, a superdotação. Doutora Karina, para a gente começar a conversar aqui, então, é importante a gente esclarecer, porque nós comemoramos essa semana, no dia 10 de agosto, o Dia Mundial da Superdotação. Então explica aí pra gente por que é tão importante ter um dia específico pra gente falar sobre superdotação, altas habilidades. Aliás, já aproveita e esclarece se é superdotação, altas habilidades, o que tá certo. Então, essa é uma data realmente muito especial, Patrícia, porque ela concretiza um movimento que a gente vem fomentando na área acadêmica já há algumas décadas, através de muitas pesquisas, trazendo maior visibilidade para essa área. Então, é realmente um reconhecimento muito importante dessa área. Realmente, a gente tem aí dois termos, né, altas habilidades, superdotação, mas que nós consideramos como sinônimos, né, para se referir ao mesmo fenômeno, ao mesmo construto, né? Então, não temos diferença entre esses dois termos. Bom, Karina, a gente percebe no quadro Pequenos Gênios, lá no Domingão do Book, quando ele entrevista os pais sempre comentam que percebiam sinais desde muito cedo, né? Essas crianças pareciam ser mais avançadas que as crianças da mesma idade. Conta pra gente quais são os sinais que os pais, a família ou até mesmo a escola, que tem um papel importante nessa identificação, podem observar para perceber e acender aquela luzinha de nossa, esse aluno pode ter altas habilidades. Essa é uma pergunta muito importante, sabe, Patrícia? Porque é através desse movimento da escola, da família, que nós conseguimos encaminhar e identificar essas crianças, né? Acho que existem alguns pontos importantes. Nós precisamos considerar que esse grupo é um grupo heterogêneo, ou seja, né, nós não percebemos as mesmas características em todas as crianças, adolescentes, na pessoa superdotada, né? Mas algumas características realmente se destacam, elas prevalecem nesse grupo, né? Então, o que é muito importante que o professor esteja atento, que a família esteja atenta? Existe uma precocidade. O que isso significa, né? É uma criança que ela atinge alguns marcos de desenvolvimento um pouco antes do que se espera. Então, pode ser uma criança que fala mais cedo, que anda mais cedo, né? Escreve mais cedo, lê mais cedo, enfim. Então, esse é um sinal importante. Veja, acho que é importante nós destacarmos também, né, que nem toda criança que é precoce é superdotada, mas a precocidade é uma característica muito comum, né, nesse grupo de indivíduos. Acho que um segundo ponto muito importante, uma segunda característica muito importante é uma facilidade de aprendizado. E essa facilidade de aprendizado ela se dá por um raciocínio lógico mais desenvolvido, um foco atencional maior, uma capacidade de memorização maior, né? Então são construtos aí que favorecem esse rápido aprendizado. Não só isso, mas também acho que talvez um terceiro ponto é a curiosidade. São crianças muito curiosas e que elas se envolvem em determinados temas e buscam voluntariamente, né, aprender e saber mais sobre aquilo. Então, por exemplo, é muito comum uma criança na faixa etária de 6, 7 anos gostar de dinossauros, né? O superdotado, ele vai um pouco além, ele quer conhecer mais sobre esse universo, né? Então ele vai buscar saber o que o dinossauro se alimenta, em que período ele viveu, né? E é uma ação que ele conduz, né? Por que eu digo isso?
Porque é muito comum, as mães, as famílias entenderem, poxa, não, mas não é que meu filho é mais inteligente, ele é mais estimulado. Na verdade, não, né? É uma característica mesmo dessa população, eles têm uma estrutura cognitiva que favorece esse aprendizado, né? Então, ele busca por meios próprios, né? Uma característica dele. Ele é mais curioso, né? E, além disso, ele também é uma criança mais criativa, tem uma imaginação mais vívida, né? Tem um outro ponto também que é a sensibilidade emocional, né? São crianças muito sensíveis emocionalmente, que têm um nível de empatia em relação ao outro muito elevado, um senso de justiça, né? Então é uma criança que se preocupa com o outro, com o bem-estar do outro, e situações de injustiça incomodam muito. Então, também, né, tem um outro aspecto que aí não é só uma habilidade cognitiva, mas também social, acaba que são crianças que às vezes têm uma condição de liderança naquele grupo, né? Justamente por tomar as dores do outro, de tentar resolver os problemas do outro, né? Então, também existe essa característica. Doutora Karina, quando você estava explicando agora essa questão, eu, aqui como professora, já comecei a imaginar o aluno ideal, né? O aluno que aprende com facilidade, que exerce posições de liderança na turma, mas nem sempre a criança superdotada é o melhor aluno da turma, ou ela não é boa em todas as áreas, não é mesmo? É isso mesmo. Existe algo que nós chamamos na área de assincronismo, né? Então, esse grupo, ele tem essa característica. Em uma ou outra área, ele pode se destacar. Em outras áreas, ou ele está dentro daquilo que se espera, ou até um pouco abaixo, né? Ou um pouco abaixo. Então, é muito importante que o professor tenha consciência e tenha essa sensibilidade, porque às vezes a gente entende que a criança ela precisa ser inteligente em tudo. Isso existe, mas é uma minoria, né, da população superdotada. Geralmente, isso se dá, a criança se destaca em uma ou outra área, né? Então, ainda existe a possibilidade de nós termos crianças superdotadas com dificuldades de aprendizagem em outras disciplinas. Olha que interessante, né? Então, é muito importante que o professor tenha essa sensibilidade e a gente quebra esses mitos, né? A gente quebra esses mitos. Ótimo. E agora eu, como professora, identifiquei um aluno, percebi que ele tem vários desses sinais que você comentou, mas eu não sei o que fazer. Quais são as próximas etapas? O que eu faço como professora depois de observar que o meu aluno pode ter altas habilidades? Essa é uma pergunta muito válida, porque realmente há muita dúvida, né, do que fazer, né? Então, eu tenho uma criança que eu identifico um potencial, que eu identifico que ela se destaca da turma, e aí, como que eu lido com essa criança? O que eu faço? O primeiro passo, muito importante, é a identificação. Como é que acontece esse processo de identificação? Um profissional da área, né, um especialista da área, vai aplicar algumas testagens, né, geralmente são testes psicológicos, que vão conseguir aferir aí, né, onde essa criança, dentro de um grupo de crianças com a mesma faixa etária, onde ela está? Está na média? Está acima da média? Está abaixo da média? E aí nós conseguimos tirar uma fotografia, né, desse momento, ou do desenvolvimento da criança. Com base nisso, a gente consegue, então, identificar essas características e a criança, se identificada como superdotada, ela passa a fazer parte da educação inclusiva, né? Então, ou seja, existem políticas públicas aqui no Brasil, isso tanto para escolas privadas, né, como para a escola pública, que norteiam o atendimento a essa criança. Então, passa a ser um aluno de inclusão. Por quê? O nosso método tradicional de ensino foca muito a atenção nas deficiências, naquilo que o aluno não está conseguindo alcançar. Para o aluno com altas habilidades, a gente precisa direcionar a mesma atenção, mas pelo que ele apresenta a mais. Por quê? Porque ele vai ter demandas pedagógicas muito específicas e a escola precisa dar conta disso. Então, existem políticas públicas hoje que norteiam o atendimento a essa criança. Doutora Karina, você comentou desse processo de teste, né, da aplicação de testes por um profissional especialista. Conta pra gente quem são os profissionais que podem avaliar uma criança e diagnosticá-la com altas habilidades e como que funciona esse processo.
Então, Patrícia, os testes, uma boa avaliação, né, eu entendo dessa forma, ela poderia ser multidisciplinar, ou seja, um profissional da psicologia, né, e um profissional da pedagogia, né, então, onde esses dados conversam e aí sim a gente tem um olhar sobre essa criança. Por que esses profissionais são importantes, né? Um profissional da neuropsicologia, porque a psicologia ela tem testes que são de uso restrito do psicólogo, né? Então, os testes que nós inserimos nessa avaliação são de uso restrito, né? Então, o psicólogo ele está preparado para receber essa demanda. E quanto tempo demora esse processo? Então, em média, a gente precisa aí de 2 meses, né? Uma média de 10 sessões aí de atendimento com essa criança. Ótimo. E agora vamos voltar a falar da escola, então. Você comentou de algumas políticas públicas, algumas estratégias que a escola pode adotar por se tratar de um aluno de inclusão. Conta pra gente um pouquinho quais são essas estratégias. Hoje nós temos algumas possibilidades, né, Patrícia? Isso vai depender do perfil de cada criança e aí é importante que essa criança ela esteja sendo acompanhada por um profissional que vai também fazer essa interface com a escola para ajudar também e direcionar algumas ações. Mas a gente pode trabalhar o enriquecimento curricular, que é quando eu trabalho com essa criança na mesma turma onde ela está, mas com um currículo adaptado, né? Então, por exemplo, se a turminha está aprendendo unidade, dezena, e esse aluno, ele já entendeu isso, né? E ele já está mostrando interesse pela centena, eu já começo a oferecer esse conteúdo para ele, né? Esse é o enriquecimento curricular. Nós temos também a possibilidade da aceleração, que é quando a gente avança as séries, né, com essa criança. Então, se ela já dominou o conteúdo, por exemplo, do primeiro ano, e a gente entende que existem condições para o segundo, a gente faz a aceleração, né? Tem todo um processo, mas é mais ou menos isso. E nós também temos o enriquecimento extracurricular, ou seja, essa criança ela tem direito e acesso à sala de recursos, que é onde ela vai desenvolver projetos com temas do seu interesse, né, dentro da sua área de maior habilidade, justamente buscando o seu desenvolvimento. Ótimo. Obrigada, doutora Karina, por participar aqui do nosso primeiro episódio do Explica Aí e esclarecer alguns pontos sobre esse tema que é tão importante. Afinal, hoje nós temos cerca de 6 milhões de superdotados no Brasil, né? Então, é muito provável que um deles passe por dentro da nossa sala de aula. E aí nós precisamos estar preparados para identificá-lo, encaminhá-lo e depois acolher esse aluno adotando as estratégias mais interessantes para ele. Então, muito obrigada. Deixo o espaço agora para você se despedir também. Obrigada, Patrícia. Obrigada, professores. Espero ter contribuído, né, com um pouquinho sobre o entendimento dessa área que é tão importante. Afinal, né, para a tradução do inglês, né, de superdotação, significa presente, né? Então, são crianças que são um presente, que têm um grande potencial, mas que nós também temos uma grande responsabilidade em ajudar a desenvolvê-los. Obrigada, Karina. E obrigada a você, professor, que ficou com a gente aqui até o final desse vídeo. Não esqueça de comentar aqui qual é o próximo tema que você quer ver no Explica Aí, se inscrever no canal e nos acompanhar nas redes sociais.